Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja, boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias, Palavra de Deus, no livro de Apocalipse, no seu capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, dos versos 9 até o 13, inicialmente. Apocalipse, capítulo 1, versos de 9 até o 13, depois, capítulo 3, versos de 14 a 22. Amém? Eu vou fazer leitura, os irmãos acompanhem, por favor. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Agora, no capítulo 3. Do verso 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as obras que você realiza, que você nem é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus pela essa palavra. Feche seus olhos. Pai amado e querido, louvado seja teu santo nome, louvado seja a tua palavra, Senhor. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos esta noite. Que essa palavra, Senhor Deus, venha aos nossos corações, rasgando, Senhor Deus, os corações de pedra, para que os corações de carne possam estar na tua presença. Damos glórias a ti, Senhor Deus. Abre nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos entender o que tu queres com a igreja esta noite. Muito obrigado, Senhor Deus, que essas palavras sejam da tua parte, Senhor, do teu Espírito Santo, e não minhas. Agradeço. Vamos sentar, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Agradeço ao pastor pelo convite. Foi uma semana muito complexa, né? Eu passei mal,
no sábado, né? A pressão estava um pouco baixa demais, e provavelmente alguma coisa que eu comi, ou remédio, né? Alguma coisa que depois eu diminuí uns remédios que eu estava tomando e dei uma melhorada. Eu estourei. Então, nós vamos falar esta noite sobre restauração do fervor espiritual. Esse é o nosso objetivo, restaurar o fervor espiritual. E para isso nós vamos fazer um apanhado histórico, nós vamos dar voltar no tempo, né? Porque aqui nós estamos falando de João Apocalipse, então é no final do primeiro século, mas nós vamos voltar para meados desse primeiro século, entender um pouco mais o contexto em que João estava vivendo e passando e por que Jesus fala às igrejas. Então, os tempos eram sombrios, né, de perseguição à igreja, quando nós tivemos um novo imperador em Roma. Esse imperador se chamava Nero. Ele se tornou imperador aos 17 anos, era um homem muito violento, um homem completamente louco, assassino, mau. Ele mandou matar a sua própria mãe, para vocês terem uma ideia. Então, era uma pessoa muito má, sanguinário, devasso, violento. E a igreja está inserida nesse contexto. Lembre-se que Roma está crescendo, os cristãos estão indo para Roma, a igreja está crescendo em Roma. Passados 10 anos, em 17 de julho de 64, este assassino, travestido de imperador, segundo bons historiadores, colocou fogo em Roma, porque ele tinha o objetivo de remodelar a capital do império, fazer novas construções. Então ele botou fogo em Roma. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos. Esse incêndio durou 7 dias e 6 noites. Foi um incêndio por muito tempo. Incêndio terrível. Então, 10 bairros foram destruídos. E desses 4 bairros que sobraram, que eram densamente povoados, né, por judeus e cristãos, deram um álibi para que Nero colocasse a culpa nos cristãos. E nesse momento, iniciou-se a verdadeira perseguição à igreja, uma brutal e sanguenta perseguição. Os historiadores dizem que faltou madeira em Roma para fazer cruzes para a crucificação dos cristãos. Faltou madeira, a ponto de eles pegarem os cristãos que não foram crucificados, amarrarem nos postos, colocarem piche, passarem piche no corpo deles e acenderem para iluminar as ruas de Roma à noite. Então, é uma coisa muito sangrenta. É algo assim inimaginável o que foi feito por esse homem, a mando desse homem. Muito bem, 2 anos depois disso, explode uma rebelião na Judéia. Os judeus começam a se rebelar porque houve profanação do templo lá em Cesareia Marítima. E Roma manda um general, o general Tito, para ir de encontro a essa revolta, né? E tenta controlar essa revolta. Passados 2 anos, não se consegue conter essa revolta, o império todo está em convulsão, há problemas no império, e o Senado resolve depor Nero. Quando depõe Nero, Nero se mata. Então entra outro imperador. 2 anos depois, no ano 70, a rebelião atinge o clímax. Então já são mais de 4 anos de rebelião, a rebelião não para, Tito é obrigado a cercar Jerusalém, entra em Jerusalém, destrói as muralhas, destrói a cidade, destrói o templo, e aí começa a maior diáspora do Estado de Israel, do povo judeu. A maior diáspora. Essa começa no ano 70 e vai até 1948, quando é criado o Estado de Israel. Então, aproximadamente 1.900 anos de desterro, né, de diáspora desse povo.
No mesmo ano 70, entra como imperador Vespasiano. E aí ele inaugura o Coliseu. Todos conhecem o Coliseu em Roma, né? Bonito aquele estádio, mas ali foi palco do maior assassinato em massa dos cristãos. O imperador Vespasiano, ele persegue em torno de 10 mil cristãos, utiliza isso, esse efetivo todo, em torno de 100 dias de festa, e ali eram jogados nas arenas os cristãos envoltos em pele de animais para que os cães atacassem, eram colocados frente a touros furiosos que atacavam também os cristãos, matavam, e leões também. Então, o povo foi brutalmente assassinado na arena. No ano 86, assume o governo um outro imperador, chamado Domiciano. Esse imperador, ele foi chamado de segundo Nero, porque é um homem muito, muito mau também. Então, nós já estamos chegando no momento de João, nesse momento em que João escreve na ilha de Patmos o livro de Apocalipse, escreve as epístolas de João também. Então, Domiciano assume o governo, e a primeira coisa que ele faz na perseguição da igreja é tentar matar João. Segundo a tradição, diz que João foi colocado num caldeirão de óleo fervente, mas não morreu. Sendo assim, ele não conseguia matar João, ele falou, não, então tem que botar ele em algum lugar. E mandou para a ilha de Patmos, que era uma ilha onde era desterrado os prisioneiros políticos. E ali ele ficava afastado, não tinha contato com o resto do império. Mas a providência divina fez com que João escrevesse o livro de Apocalipse, né, e as suas cartas de uma maneira maravilhosa. Ou seja, a tentativa infrutífera, né, de Domiciano de calar a igreja, de calar João, não surtiu efeito, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perde o controle da história. Deus tem o controle da história, está na mão dele. Ele faz da maneira que ele apraz, tá? Que lhe apraz. Então, todos os demais apóstolos estavam já mortos nesse período. Já tinham, por viés do martírio, já tinham sido assassinados. Mas João estava vivo. Ele não foi morto, ele tinha um propósito, Deus ainda tinha um propósito para com o último apóstolo, com o mais velho dos apóstolos, um homem já idoso, segundo a história, tinha mais de 80 anos. E aí nós temos, né, a primeira coisa que a gente aprende com Deus: quando todas as portas se fecharam na terra, Deus abriu uma porta no céu para João. Amém? Ele abriu essa porta, mostrou não as coisas que deveriam acontecer, que talvez acontecesse, mas mostrou as coisas que vão acontecer, que hão de acontecer, conforme o verso 19. Elas acontecem, de fato. Glória a Deus. Nos tempos mais sombrios da história, Deus continua no seu trono e Ele continua governando. Aquele dia era um dia de domingo. Domingo é o dia do Senhor. E João ouve a voz forte como de trombeta, a partir do capítulo 1, versos 11 a 18. Voz forte como de trombeta, que disse... Escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Glória a Deus. Escreve. Meus irmãos, a gente fica muito atento às palavras de Deus. Deus aqui, usando João, ele queria dar um recado à igreja. Ele queria falar com a igreja de Cristo.
E ele fala, né, João nesse momento, ele olha para a igreja. Então ele voltou-se para quem falava com ele, e ao voltar ele viu os 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, quem ele vê? Um semelhante a filho de homem. Um semelhante a filho de homem. Então ele está vendo Jesus no meio da igreja, caminhando na igreja. É o Cristo que João vê no Getsemane. Não é aquele Cristo que estava desesperado, que estava triste, nervoso, que chegava a suar sangue. Não. O Cristo que João vê, ele tinha a cabeça e os cabelos brancos como a neve. O Cristo que João vê não era aquele Cristo que, ao ser preso, levado ao sinédrio, foi esbofeteado, estava machucado, e que depois passou para as mãos dos romanos e foi brutalmente torturado, onde colocaram uma coroa de espinhos, então machucaram. Não, era um cabelo que estava ensanguentado, né, sujo, marcado. Não é esse Cristo que João vê. O Cristo que ele vê, ele tem os cabelos brancos como a neve. Aleluia. O Cristo que João vê não tem os olhos esbugalhados, machucados, com sangue. Os olhos de Cristo são como fogo, são como bolas de fogo, chama de fogo. O Cristo que João vê não era aquele que estava com os pés pregados na cruz, machucados, mas ele veio semelhante a bronze polido, como se refinado numa fornalha. A voz que ele viu do Cristo não era aquela voz embargada na cruz, dizendo que tinha sede, mas não, era uma voz voz como som de muitas águas. Ele não queria só uma aguinha, né? Estava com sede, era com muitas águas, um som muito forte, a voz. Da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o céu, como o sol, na sua imensidão, na sua força. E ao vê-lo, João cai aos seus pés, como morto. E aquele Cristo fala: não tenha medo, eu sou o princípio e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. Esse é o Cristo que João vê. Esse é o Cristo que nós vemos quando anda na igreja. É o Cristo que está aqui conosco, caminhando na igreja. É por esse Cristo que nós temos esperança, que nós temos certeza da salvação. Sabemos que algo maravilhoso pode acontecer, nós sabemos que pode haver transformações de vidas, pode haver milagres, pode haver mudança de opinião, mudança para cada uma das pessoas que chegam a Ele. Os cativos são libertos, os oprimidos são liberados, os enfermos são curados, os perdidos podem ser salvos, todos nós podemos ser salvos. Esse é o Cristo que João vê. Mas esse Cristo também, ele está aqui para sondar a igreja. Conforme a gente viu depois, ele vai falando sobre as igrejas do Apocalipse. Ele está sondando as igrejas, ele anda no meio das igrejas, mas ele sabe o que está acontecendo, ele vê tudo o que se passa. Aleluia. Ele está aqui para sondar conforme ele fez
com as 7 igrejas. E ele sempre fala: eu conheço as suas obras, eu conheço. Ele me conhece. É o Cristo que nos conhece. Ele sabe o que está acontecendo para cada uma das pessoas. Aleluias. Aquilo que o seu marido não sabe, ele conhece. Aquilo que a sua esposa não sabe, ele conhece. Aquilo que seus pais não sabem, Jesus conhece. Aquilo que o nosso pastor não sabe, Jesus sabe. Ele sabe de todas as coisas. Para ele não existe impedimento nenhum. Nosso Deus maravilhoso, nosso Cristo Salvador, a tudo enxerga. Aleluia. E assim ele fez. Eu conheço. Nos capítulos 2 e 3 ele vai falar das igrejas, e ele tem a mesma expressão para 5 igrejas: Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu conheço as suas obras. Aleluia. Mas, para Esmirna, aquela igreja que é a mais pobre, aquela que não tinha muita recursos para a obra de Deus, ele usa outra expressão: conheço a tua tribulação. Aleluias. Isso quer dizer uma coisa, meus irmãos: Jesus sabe a dor que está se passando no seu coração. Jesus conhece os seus problemas. Ele conhece a sua tribulação. Ele sabe quando você não está dormindo à noite, quando você tem alguém da sua família com algum problema, alguma doença, alguma enfermidade, incurável às vezes. Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe tudo o que está acontecendo com você. Aleluia. Para Pérgamo, ele usa uma expressão: conheço o lugar onde você mora. Olha só, onde está o trono de Satanás. É bem interessante porque, na época, quando Domiciano, ele é Domiciano que eu falei mesmo, né? Domiciano. Quando Domiciano, ele assume o governo de Roma, ele passa para ele mesmo o título de Senhor e Deus. Em consequência, todas as pessoas do Império Romano deveriam, junto com o panteão de Deus, também ter um panteão para cultuar o imperador. E quando Jesus está mandando a mensagem para Pérgamo, ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe onde mora Pérgamo, e lá ao trono de Satanás. Os historiadores entendem que o que quis dizer, Jesus quis dizer nesse momento, né, os teólogos, os historiadores, é que Pérgamo foi a primeira cidade da Ásia Menor onde foi construído um templo em adoração ao imperador. Ali existia uma competição. A cidade mais importante era Éfeso, era a capital da Ásia Menor, a mais rica, mas Pérgamo conseguiu construir o templo na frente de Éfeso. Então ele entende, né, os teólogos entendem que essa mensagem foi diretamente para expressar esse conhecimento, que Pérgamo tem o trono de Satanás, porque ele fez um trono de adoração a um homem. Então, toda vez que há uma adoração a um ser humano, né, há uma questão de humanismo, o humanismo é satânico. Quando a gente coloca um ídolo forjado pelo homem, pela mente do homem, pelo próprio homem, é uma inspiração satânica. Então, Jesus está querendo mostrar que ele sabia do problema que Pérgamo estava vivendo e que ali existia um templo de adoração ao imperador e que eles estavam passando por grande perseguição.
Onde Satanás tem um trono, Jesus estabelece uma igreja. Então, quando Jesus anda no meio das igrejas, ele observa, ele vai passar a sua visão, vai enxergar onde nós não enxergamos, vai adentrar no coração do ser humano e vai saber exatamente o que está se passando. E ele vai fazer elogios e vai fazer críticas, censuras. Para 2 igrejas, faz somente elogios. Esmirna, a mais pobre, a igreja mais pobre, mas ela é rica no Senhor, rica espiritualmente. Pobre materialmente, mas rica espiritualmente. Glória a Deus. Filadélfia, a igreja mais fraca, guardou a palavra, não negou o nome de Jesus, então ela era forte, porque ela resistiu e manteve a palavra do Senhor. São as 2 igrejas que não houve nenhum tipo de crítica, foi só elogios. Mas para outras 4, a censura e elogios. Então, meio termo. Éfeso, que era a capital, havia integridade doutrinária, uma igreja preocupada com teologia, doutrina. Resistiu aos falsos mestres, aos nicolaítas, ótimo, Jesus elogia isso. Só que, até porque devemos preservar, essa doutrina, isso faz parte. A gente, para pregar, levar o arrependimento das pessoas, conhecer a palavra, a doutrina, é importante. Mas Éfeso teve um problema. Ela abandonou o primeiro amor, né, Paulinho? Vamos voltar ao primeiro amor. Poxa, toda vez que eu vou trazer a palavra, o Paulinho cantando, louvando ao Senhor, sempre tem um louvor que coincide, perfeitamente com a palavra. Glória a Deus. Então, a igreja tinha abandonado o primeiro amor e perdeu o seu fervor. E a gente tem que ter equilíbrio entre teologia e o amor, o fervor espiritual, a vida espiritual e a vida teológica. Tiatira já é o oposto de Éfeso. Ela tem muito amor, é uma igreja maravilhosa. Poxa, deve ser aquela igreja que todo mundo quer chegar, e ficar na igreja, que é bem recebido, é abraçado, mas ela não tem coerência com a palavra. Teologicamente ela é fraca. Ela deu margem ali, ela tolerou a profetisa Jezabel. Ela tolerou aquela profetisa que estava trazendo distúrbio, estava trazendo desconforto para a igreja. Nenhum tipo de igreja assim agrada a Deus, agrada a Jesus. Tá? Ou você está só de um lado, só na teologia e somente no amor, não vai agradar a Deus. Há que haver um equilíbrio. E nós damos graças a Deus, por estarmos numa igreja em que existe equilíbrio, em que nós temos palavra, nós temos perseverança na teologia, na palavra de Deus, nós temos pessoas amáveis que recebem, irmãos que se preocupam. Graças a Deus, damos graças. Já Pérgamo tem membros que resistiram ao trono de Satanás, como Antipas, que foi o líder da igreja, que foi morto segundo a tradição, foi colocado dentro de um boi de bronze, e foi queimado vivo dentro desse boi. Ele foi cozinhado, na realidade. Então, Pérgamo resistiu ao trono de Satanás, como Antipas, mas alguns membros sustentavam uma doutrina errada, que é a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Então, tinha gente falhando. Dentro da igreja estava gente falhando. Numa mesma congregação tem gente, às vezes, que anda com Deus e outros que estão andando com pecado. Isso a gente tem que tomar também muito cuidado. O que você acha disso, meu irmão? A gente não pode estar, domingo está na igreja, glória a Deus, e de segunda a sábado está no mundo
e não vive a palavra de Deus, está se expondo, está pecando, está se prostituindo, está esquecendo a sã doutrina, está esquecendo o amor de Deus, a graça da salvação. Então a gente não pode estar titubeando, não pode estar nesse meio termo, não pode haver isso. Numa mesma congregação não pode haver gente andando com Deus e outros andando com pecado. Já Sardes é uma igreja que tinha fama de avivada, uma igreja que em princípio estava muito bem, é o que ela achava, mas Jesus diz para ela o quê? Você está morta. Sardes, você está morta. Com algumas exceções, alguns irmãos ali que estavam mantendo a palavra. Jesus, né, ele nos surpreende, porque ele muitas vezes ele tem a opinião de nós diferente do que nós achamos que somos. Eu acho que eu sou uma coisa. Você vai achar que eu sou outra. Cada um vai ter uma opinião, né? Mas quem me conhece de verdade é Jesus. É Ele que me conhece. Ele que sabe o que se passa no meu coração, na minha mente. Quando eu estou no meu quarto lá sozinho, o que eu faço, o que eu penso, é Ele que sabe, mais ninguém. Eu posso esconder de todo mundo. A igreja pode esconder de todo mundo o que acontece. Mas Jesus sabe. Jesus nos sonda e Ele sabe o que está acontecendo. É Ele que tem o diagnóstico correto. E a gente chega agora na parte final do que a gente precisa entender essa noite. No capítulo 3, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a igreja de Laodiceia. Essa igreja não teve nenhum elogio, falei para vocês agora há pouco. O que aconteceu? Curiosamente, essa igreja era a igreja que tinha maior autoestima. O pessoal achava que ela estava muito bem, estava nesse processo. Não, eu estou show. A igreja aqui é maravilhosa. Jesus não reclamou de nada, é interessante. Jesus não censura nenhum dos outros eventos que ele havia censurado nas outras igrejas. Ele olha a igreja e fala que ela estava sem fervor espiritual. Mais nada, não falou mais nada. E essa igreja achava que tinha muita coisa, que ela era muito importante, porque era uma igreja que não tinha problema de perseguição religiosa, não tinha problemas doutrinários, não tinha nicolaítas, nem doutrina de Balaão, nem profetisa de Jezabel. É uma igreja materialmente rica, então não havia problemas. A igreja está show. Tem doutrina, tem tudo, mas está faltando alguma coisa. Jesus não está satisfeito. Às vezes a gente se acomoda na nossa vida cristã, achando que está tudo bem. Não, eu estou bem, eu estou prosperando, né? Eu tenho meu trabalho, então então é sinal que Deus está me abençoando. Tenho meu trabalho, tenho minha esposa, tenho meus filhos, está tudo bem na minha vida, eu frequento a igreja, eu sou obreiro, eu cuido da igreja, eu recebo as pessoas, está tudo bem, mas será que realmente está tudo bem? Será que é isso mesmo? E aí a gente vai ver aqui, eu vou aproveitar alguns comentários do reverendo Hernando Dias Lopes, que ele divide aqui esse pedaço em 3 partes. Os comentários dele são sobre 3 aspectos que ele faz. Do verso 15 a 17, ele faz um diagnóstico da igreja. Do verso 18 a 20, ele faz um apelo, né, apelo da igreja. E do verso 21 a 22, Jesus faz uma promessa. Então Jesus, né, segundo essa interpretação do reverendo Hernando Dias Lopes, ele faz primeiro um diagnóstico, depois ele apela à igreja como Jesus, como Cristo, e depois ele faz uma promessa.
vamos lá. Jesus, no diagnóstico, usa expressões. E é interessante que as expressões que Jesus usa, ele fala de ouro, ele fala de vômito, de água, de morno, quente, frio, ele vai usando expressões. Então a gente tem que entender esse diagnóstico e essas expressões, tem que entender por que ele fez esse comentário. Né? Quando ele fala, você não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo, a gente tem que entender, frio e quente é uma coisa, e que isso tem a ver com a cidade? O que isso tem a ver com Laodiceia? Laodiceia ela ficava no vale do rio Lico. Segundo que a gente sabe, era a área mais rica da Ásia Menor, a região mais rica da Ásia Menor, uma região em que as cidades eram muito ricas. Laodiceia, ali tínhamos 3 cidades importantes. Laodiceia, de um lado, mais no centro seria, provavelmente, Hierápolis, de um lado do rio Lico, Colossos do outro lado. Hierápolis era famosa porque ela possuía fontes de águas quentes que eram utilizadas para tratamento medicinal. Então, as pessoas iam, naquela época fazia-se isso, iam até a cidade de Hierápolis, ali tinham várias fontes térmicas e as pessoas faziam tratamentos ali. Colossos, por sua vez, a água era super, hiper gelada e servia também para tratamento físico. Nós sabemos que... Cadê o Nelson? Nelson está aí? O irmão Nelson não está aí, não. Está lá fora. Quando a gente faz fisioterapia, a gente pode usar o calor e o frio para tratamento, certo? Então, sabia-se disso. Só que acontece que Laodiceia ficava ali próximo ao rio Lico, ela não tinha fontes de águas térmicas, nem fontes de águas frias, ela só tinha o rio Lico, que era um rio sujo, barrento. Então, a água para ser bebida, consumida, tinha que vir da outra cidade, de Hierápolis, né? Hierápolis, que é água quente. Vinha aquela água quente lá de cima, pelo aqueduto, vinha até a cidade. Só que quando chegava essa água na cidade de Laodiceia, ela já estava morna. Então já era imprópria, não servia mais para um tratamento como era feito em Hierápolis. Era para consumir, mas ficava uma água assim, com gosto muito ruim, morna, causava vômito. Daí Jesus utiliza, você não é nem frio, que faz bem, nem quente, que faz bem, tu é morno, e morno me causa vômito. Olha só, era uma igreja que se autossustentava, uma igreja que achava que era uma igreja maravilhosa, autoestima lá em cima, narcisista, mas está me causando vômito, essa igreja. Jesus está falando, essa igreja está me causando vômito. Ela usa mais. Ele usa a figura do ouro. Segundo os historiadores, Laodiceia era o maior centro bancário da Ásia Menor. Então ali tinham bancos, as pessoas eram muito ricas, tinha um comércio muito grande, daí a figura do ouro. Primeira figura que Jesus lança, depois. Fala das vestes, porque lá também era o maior centro têxtil da Ásia Menor. Ali era produzida uma lã negra que era muito preciosa e que servia para a confecção de roupas caras, tecidos caros. E tinha também algo interessante. Ali existia, em Laodiceia existia a produção do pó frígio que servia para fazer uma pomada, um colírio, né, que cuidava dos olhos. Então ali existiam clínicas oftalmológicas que cuidavam das pessoas naquela época, faziam grandes tratamentos. Existiam então faculdades que ensinavam as pessoas, né, médicos oftalmológicos, né, oftalmologista. Então ele usa essas três, além do quente, frio e morno, ele usa também essas três figuras, ouro, vestes
e colírio. Vamos ler aqui na palavra de Deus de novo. Assim, porque você é morno, não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Verso 16. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Eles achavam que eles eram ricos porque tinham muito ouro, mas para Jesus eles eram miseráveis. Eles achavam que tinham clínicas oftalmológicas maravilhosas, tinham o colírio, mas eram cegos. Eles tinham uma grande produção têxtil, mas estavam nus. Por quê? O material é uma coisa, o espiritual é outra. Então, para Jesus, aquela igreja era cega espiritualmente, ela pobre espiritualmente, estava nu espiritualmente, ela não tinha roupas, ela estava muito, muito, muito mal. É uma igreja péssima. No entanto, conforme eu falei, Jesus não faz nenhuma denúncia de desvios doutrinários. Não havia nada que fosse contra a palavra de Deus em algo do tipo dos nicolaítas, aquelas doutrinas. Então, uma igreja que não tinha problema moral, não tinha escândalo, não tinha problema material, não era perseguida, estava em paz, mas era o quê? Apaixonada por ela mesma. É uma igreja que estava sem fervor, não sabia que estava provocando náuseas ao Filho de Deus. E creio o seguinte, é o tipo da igreja que a gente observa, a gente está aqui de fora, a gente chega na igreja e acha que, poxa, essa igreja é muito boa, olha só que igreja perfeita, todo mundo bem, todo mundo próspero, vamos participar dessa igreja. Talvez eu e você, se estivéssemos lá, nesse momento, a gente quisesse participar dessa igreja, mas essa igreja, ela não tinha fervor espiritual, faltava fervor espiritual para essa igreja. Cuidado, igreja, cuidado que pode estar acontecendo aqui perto. As pessoas às vezes vão procurar novidades espirituais. Não, eu vou para essa igreja porque isso aqui é maravilhoso e tal situação vai me fazer modificar. Não, cuidado. Muitas igrejas têm entusiasmo, têm alegria, têm doutrina, mas está faltando alguma coisa. Jesus sabe que está faltando. Muitas igrejas não têm entusiasmo, não têm nem fervor, não têm brilho nos olhos, não têm alegria da salvação. Falta o quê? Arrependimento genuíno. Falta temor pelo pecado. Está convivendo com o pecado. É a igreja que está vivendo e acha que aquilo é normal. Olha o que eu falei, né? Jesus sabe. Eu conheço suas obras. Eu conheço as suas obras. Jesus sabe o que está se passando. Falta fogo do Espírito Santo de Deus naquela igreja. Falta fogo para haver fervor espiritual. Por isso que esse louvor que o Paulinho cantou, trouxe essa noite, ministrou para nós, foi maravilhoso, porque nós temos que voltar ao primeiro amor, gente. Nós temos que buscar esse primeiro amor. A gente tem que olhar um irmão novo convertido, que está naquele ímpeto, naquela alegria de ver a palavra, de estar com a igreja, de fazer, de levar a palavra. A gente tem que ter isso, nós temos que ter a vontade de levar o evangelho. Nós temos que ter esse ânimo, porque as igrejas estão rumando ao liberalismo, ao mundanismo. Nós estamos observando igrejas em todo o mundo, né, que estão passando por situações como essas. Templos estão lotados, mas não pregam a mensagem da cruz. Aquela igreja todo oba-oba, todo mundo vem, que alegria, está lotado, igreja maravilhosa, mas não tem doutrina, não tem palavra. Ou então,
É o contrário, a igreja é toda certinha, tem muito rigor teológico, toda engessada, mas não tem nenhum tipo de adoração, não há entrega, não há fervor, não há palavra que toque no coração e quebrante aqueles corações. Aqui Jesus fala: aconselho que você compre ouro de mim, refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. É dele, é de Jesus. Não adianta a gente buscar fora da igreja, é em Jesus. Jesus está na igreja, ele existe, a igreja existe porque Jesus está dentro dela. Se Jesus sair da igreja, não tem igreja. Agora, Jesus faz o apelo, né? Estou falando agora do apelo, né? Antes eu falei do diagnóstico, agora do apelo. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Isso quer dizer, intimidade, cear é intimidade, alguém participar da tua mesa. Vamos lembrar de Maria. A Maria, ela quis o que? Intimidade com Jesus, ela foi para os pés de Jesus, isso lembra de intimidade. Então Jesus está te chamando para ter intimidade com Ele, você tem que estar junto, tem que ter fervor, é o Jesus que vai aquecer o fervor espiritual, que vai aquecer os nossos corações. Lembra dos discípulos de Emaús, do caminho de Emaús? Eles receberam Jesus, mas não estavam reconhecendo Jesus. Quando eles reconheceram Jesus, o que veio? Aqueceu o coração deles, e eles foram levar a boa nova. Então a gente precisa disso, a gente precisa de Jesus estar junto. Verso 20. Eis que estou à porta. Repetir, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Isso é intimidade. E agora a promessa, finalmente, ao vencedor, ou seja, aquele que entrou e ceou, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Isso quer dizer o quê? É publicidade. Jesus fala então que quem tem intimidade com ele, Jesus vai mostrar que aquela pessoa está no trono com ele. É ter publicidade, você vai saber, todos vão saber. A intimidade é você com Deus, publicidade todos vão conhecer. Então essa é a promessa. E que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Meus irmãos, hoje observamos a igreja mundial com muita tristeza. Já vamos encerrar. As igrejas, aquelas igrejas do Apocalipse hoje são todas ruínas. Todas aquelas 7 igrejas, não existem mais. Existem apenas ruínas. É lógico que existem questões políticas, ali hoje a Turquia, são países muçulmanos, mas faltou fervor espiritual na Ásia Menor. Faltou mais resistência às novas doutrinas, né, vamos dizer assim. Quando a gente chega na Europa, a igreja da Europa está morrendo. A Europa hoje é um continente pós-cristão. Não temos mais igrejas, as igrejas estão acabando na Europa. Onde cresceu, onde o movimento protestante cresceu, nos países que o movimento protestante cresceu, na Alemanha, Inglaterra, etc., hoje em dia não tem mais todos aqueles movimentos. Quando a gente olha para os Estados Unidos também, que era uma pátria que mandou missionários para todos os lugares, hoje as igrejas estão permeadas de liberalismo. Os seminários, né, pastor, já não ensinam mais a sã doutrina. É uma igreja também que está caindo. E aqui no Brasil, gente, aqui no Brasil também. Os seminários estão sendo contaminados. Nós temos igrejas aqui que estão preocupadas em trazer o oba-oba, né, a festa, ou então doutrina demais, e esquece do equilíbrio. Jesus quer um equilíbrio, ele quer adoração, arrependimento, palavra
fervor espiritual. Por isso que ele não deu nenhum elogio para aquela igreja de Laodiceia. Porque faltou fervor espiritual. Faltou aquele encontro, a intimidade que ele está dizendo aqui. Mas se você tem intimidade com Deus, se você está numa igreja que tem intimidade, nossa igreja aqui é preocupada, vocês viram aqui a escola bíblica, nós estamos vendo as 9 marcas de uma igreja saudável. As marcas, 9 não, mas são as marcas, né, que agora são mais marcas. Marcas de uma igreja saudável. A preocupação nossa. Essa igreja é uma igreja saudável, mas para isso a gente tem que conhecer, tem que participar, tem que vir aos cultos. Não é só o culto no domingo, vemos durante a semana, vem na consagração, vem na escola bíblica, se mantenha presente. A gente precisa ter esse link, esse cuidado, esse contato com o Senhor. Cuidado para que a gente não perca o fervor espiritual. Se você realmente anseia pelo reavivamento espiritual, você tem que buscar isso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vou deixar agora aqui com o pastor. Eu agradeço a oportunidade, que os irmãos possam pensar, meditar nessa palavra, na necessidade da igreja ter maior fervor espiritual, tá? Equilíbrio, tá bom, irmãos? Equilíbrio.